dos grandes diferenciais da LiveTech, o que pode estar criando também uma grande oportunidade para o acionista, é porque ela está mais barata em comparação a outros players, é que o fluxo de caixa dela, por ser um novo modelo, que é o modelo aí de outras empresas como Vamos, a Armac, são empresas que você tem um CAPEX muito grande no início, e depois você se torna um grande gerador de caixa, e a gente, nos Estados Unidos, principalmente, tem grandes empresas nesse modelo. E aí foi você que teve essa ideia de trazer esse modelo para o Brasil? Como é que foi a ideia conceber esse modelo no Brasil? Então, na verdade, né, o que a gente fez, né, Floriano, foi o seguinte, a gente estava de olho no que estava acontecendo lá fora, né, e a gente percebeu que havia um movimento em 2011, 2012, da nuvem, né, quando começou a nuvem, né, que era o famoso Infrastructure as a Service, ou seja, os grandes data centers, né, Amazon, Google, oferecendo servidores, oferecendo storage, processamento como serviço. Parecia aquilo que estava explodindo, estava começando a decolar, e a gente falou, poxa, existe o mesmo conceito desse Infrastructure as a Service, pode ser levado para tudo que for produto, tecnologia, Wi-Fi as a Service. Então, por que eu vou comprar um Wi-Fi? Por que eu vou comprar uma câmera de vigilância? Por que eu vou comprar uma rede de fibra se eu posso alugar, né? Se eu posso ver aquilo como OPEX, né? Transformar CAPEX como OPEX, né? E a gente investiu nisso lá atrás, né? Em 2013 a gente começou, foi desbravador, né? Hoje a gente percebe que há uma tendência mundial nesse sentido. Tem uma pesquisa do Gartner que diz que 77% de tudo que se consome de TI e comunicação no mundo é via OPEX. Então, eu falo o seguinte, a gente foi desbravador, foi inovador nesse sentido. Né? Só para esclarecer, OPEX, só para esclarecer para a galera, CAPEX é quando você compra, OPEX entra como custo, ou seja, você está alugando. Se você para de pagar, por exemplo, a Netflix, você não é dono da Netflix. Se você paga a Netflix, você tem um custo mensal. Mas você poderia, talvez, gastar 1 milhão e comprar a Netflix pro resto da sua vida. Aí a Netflix é sua, vai virar de herança para seu filho. E aí, isso não entra como investimento, porque é um patrimônio. Você pode vender isso para terceiro. O OPEX, não. O OPEX é você alugar. É você pagar a Netflix todo mês. No momento que você para de pagar, você não vai ter mais acesso. Então, é meio que isso que o Vanderlei mudou. Ele, em vez de vender o carro, ele está alugando o carro. E aí, teoricamente, ele consegue gerar mais eficiência, né? Você gerando mais eficiência, você consegue entregar por um custo menor. Em tecnologia, e a gente tem que lembrar, Floriano e todo mundo, né? Em tecnologia, a gente sabe que a tecnologia se renova, né? Então, se você é dono de alguma coisa, se você comprou uma câmera de vigilância, né? Imagina uma empresa, comprou uma câmera de vigilância com uma determinada resolução. Daqui a 1 ano, 2 anos, o fabricante lançou uma câmera com o dobro daquela resolução pelo mesmo preço ou até mais barato. Então, se você comprou, você casou com aquela câmera, né? Então, na tecnologia, faz muito sentido você ter como serviço, né? Que é o TaaS, que a gente chama, Tecnologia as a Service, né? Esse modelo é um modelo... eu brinco sempre falando, você falou da Netflix, mas eu sempre faço essa pergunta para todo mundo, para vocês lembrarem. Quando foi a última vez que vocês compraram um CD para escutar música? Né? Se alguém aí lembrar, me fala, porque ninguém mais faz isso, né? Então, nós nos acostumamos na vida pessoal a fazer isso. Então, a gente está fazendo exatamente esse mesmo movimento para o mundo corporativo, para o mundo de telecom, para o mundo de solar, né? E o outro negócio que a gente tem, que a gente abriu em 2020, né? Um pouquinho antes da pandemia, foi exatamente uma fábrica para construir kits de geração de energia solar fotovoltaica. E como está a expansão? Franca expansão, né? Essa ideia da gente fazer diferente, a gente não se acostumar com as coisas que a gente já está fazendo. Sempre querer inovar, querer trazer coisa nova. Na parte da energia solar que você citou, tem um gráfico que eu usei em alguns vídeos meus,
que é a projeção de crescimento, e é exorbitante a projeção de crescimento dos microgeradores. O seu foco hoje, o foco hoje da fábrica e da LiveTech, é vender mais para o comercial, ou seja, montar centros para empresas, ou vocês também querem entrar na vertente residencial? Nós temos os dois. Os dois? Hoje eu posso te dizer, a gente fechou o segundo trimestre, né, quando nós divulgamos o último resultado, estava praticamente 50-50. 50% residencial e 50% comercial, né? E recentemente nós fechamos uma parceria com um grande fabricante, o maior fabricante de equipamentos de solar, né, o inversor, que chama, com a Huawei, né? Eles aqui no Brasil, eles tinham uma grande parceria única, exclusiva com a WEG, e depois abriram recentemente para a WDC. E isso fez com que a gente entrasse numa outra escala de produtos. Então, hoje a gente tem produtos para fazer grandes usinas, de 5 megawatts, de 3, 4, 5 megawatts, né, que são usinas grandes, né, que são investimentos de 20, 30, 40, 50 milhões de reais. Então, a gente passou a ter agora uma escala maior e participar de grandes negócios de solar também. Vocês pensam em fazer alguma usina? Porque tem um modelo bem parecido com o modelo de TAS. Eu não conheço muito bem dentro do negócio, mas eles fazem uma mini usina, conecta a rede, em vez de vender diretamente para a rede, ele vende para empresas, falando, você meio que troca, você coloca a conta da empresa no CNPJ dessa mesma outra empresa e anula, alguma coisa nesse sentido. Vocês pensam em fazer algo desse tipo? Veja só, o nosso negócio é vender para essas empresas que estão fazendo isso. Entendi. Tá? Nós não queremos operar a usina, porque o que você falou, o modelo que você falou, só para explicar um pouquinho, é como se você criasse um condomínio de vários CNPJs que são donos dessa usina, e eles podem compensar a conta de energia elétrica dele, no CNPJ dele. Então, por exemplo, se ele está aqui em Belo Horizonte, ele tem uma empresa em Belo Horizonte, e ele montou uma usina em Santa Rita do Sapucaí, em Minas também, mesma operadora. Ele pode ir lá compensar a energia que ele joga para a rede dessa usina naquilo que ele consome em Belo Horizonte. Então, essa é a grande história dessas usinas, e isso tem crescido muito, como você falou, né? Principalmente agora, né? Quando a gente está em plena crise energética, né? Quer dizer, a gente tem aí o Brasil vivendo um momento difícil, né? Não só as empresas, como a própria população. Então, a gente viu esse mercado disparar, né? Pra você ter uma ideia, a gente começou um negócio em janeiro de 2020, e agora no segundo trimestre desse ano, quando a gente divulgou o resultado, a gente tinha crescido 7 vezes o nossa venda. Em pouco mais de um ano, né, de operação, né? Então, 11 vezes. Então, o modelo das placas solares é venda ou também o TAS? O modelo do solar, por enquanto, é venda. A gente está agora, porque agora a gente conseguiu mais recursos, né, com o IPO e tudo mais, a gente vê uma grande oportunidade de fazer o TAS também para essas usinas. Não para o mercado residencial, tá? Eu acho que é importante você imaginar o seguinte, eu não imagino fazer o TAS de solar para o mercado residencial. Mas para o mercado comercial, a gente vê uma grande oportunidade de fazer isso como aluguel. Para um condomínio. O interessante é que, como uma usina dessas, ou mesmo um kit de geração solar, tem um tempo de vida útil de 20 a 25 anos, você fazer um aluguel de 10 anos da usina é fantástico, né? Quer dizer, ele está pagando muito pouco por mês de aluguel, está diluindo todo esse investimento que ele teria feito, e vai ter uma usina
que vai gerar aí mais do que o dobro do tempo aí para o resto da vida. Ainda.